Graça e paz, amém? Felizes? Amém, glória a Deus. Olhe para um santo e para uma santa aí do lado e diga: que bom que você veio. Bom que você veio. Hoje é um bom dia, fala para ele, que hoje é um bom dia para viver milagre. Amém? Aleluia. Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, se você sentir liberdade no seu coração, repita comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem uma palavra do Senhor, vamos dizer um devocional, se posso falar assim. Eu queria correr por vocês em alguns textos de uma história bíblica, e o título para essa mensagem é: quando a vida de muitos é preservada. Quando a vida de muitos é preservada. Quando a vida de muitos é preservada. Texto base, Gênesis 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a história de José. E eu não vou entrar em todo o escrito bíblico de José, porque ele começa em Gênesis 37 e vai até o Gênesis 50, então teríamos que ler muita coisa, e eu dou para você essa lição, para você ler em casa, amém? Só eu quero, como um pano de fundo, fazer uma introdução acerca daquilo que o Senhor quer falar para nós como igreja essa noite. José, ele teve um sonho, lá em Gênesis 37, José teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que os feixes se dobravam para os feixes dele, os feixes dos irmãos se dobravam para os feixes dele, e no outro sonho ele também sonhou que o sol, a lua e as estrelas também se dobravam para ele, e ele contou esse sonho para os irmãos, e os irmãos não entenderam isso no espírito, mas na alma, e se rebelaram contra ele. E aí começa toda a história. José foi vendido, ele teve um sonho, foi vendido pelos irmãos, foi comprado por Potifar, trabalhou por alguns anos na casa de Potifar, foi muito bem sucedido, foi abençoado, porque o Senhor estava com ele, amém? Teve uma calúnia, ele foi preso, e lá na prisão, ele ainda continuou sendo honrado por Deus. Deus continuou honrando a vida dele por isso, porque ele tinha um sonho da parte de Deus, e ele não se esqueceu do sonho. Em certa ocasião, Faraó teve um sonho e não teve quem interpretasse, mas aí um dos que estavam presos com ele falou o seguinte: eu conheci alguém na cadeia que interpretou meu sonho. E José foi levado a Faraó, e Faraó contou o sonho, e José interpretou debaixo da graça de Deus esse sonho. E aí vocês já sabem, José se tornou o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso daquela nação do Egito, só perdendo para o próprio Faraó, amém? Então, com esse pano de fundo, eu preciso montar para vocês uma timeline, ou seja, uma linha do tempo de como tudo aconteceu, do sonho que ele teve em Gênesis 37 até o cumprimento dele lá para frente, quando acaba a história em Gênesis 50. Então, ele teve um sonho,
E quando ele teve esse sonho, os irmãos dele venderam ele. E quando ele foi vendido por um mercadante, vamos falar assim, que Potifar comprou ele como escravo, debaixo da tutela de Potifar, José ficou 10 anos. Repita comigo, 10 anos. Então, debaixo de Potifar, servindo a Potifar, José ficou 10 anos, até que se levantou a esposa de Potifar, viu em José muita beleza, igual a mim, digo eu não, Senhor, e falou o seguinte: eu queria ter relações sexuais com você, mas José não se dobrou a isso, e por ele não ter se dobrado a isso, ele foi caluniado. A mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele, dizendo: ele quis tentar contra mim, mas era uma mentira. E depois disso, 3 anos ele permanece na cadeia. Repita comigo, 3 anos. 10 anos debaixo da tutela de Potifar, 3 anos preso. Aí vem o sonho de Faraó. Um homem fala que existia alguém que interpretava sonhos, e ele vai a Faraó e ele interpreta esse sonho. E depois dessa interpretação, o Faraó coloca ele como governante daquela terra. E aí se passam os 7 anos de vacas gordas, que está lá no livro de Gênesis. Repita comigo, mais 7 anos. Ou seja, 10 anos, mais 3 anos, mais 7 anos. E aí vem o tempo dos 7 anos de crise sobre aquele lugar, que José tinha desvendado através da graça do Senhor. E depois que 2 anos se passavam, que a fome estava sobre essa terra, aparecem os irmãos dele, porque na terra dos irmãos já não tinha mais comida. E Jacó diz o seguinte: vá lá no Egito e compre comida, porque essa terra não dá mais comida. E aí depois de 2 anos, repita comigo, mais 2 anos, os irmãos encontram José e não o reconhecem. Então, nessa linha do tempo que nós estamos falando, de Gênesis 37 até Gênesis 50, ou seja, até nós falarmos desse texto base de Gênesis 50, que fala: vocês planejaram mal contra mim. José estava falando dos irmãos dele. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, 22 anos até o cumprimento de um sonho. Amém? 22 anos até o cumprimento de um sonho. E a palavra aqui, preservada, no original significa permanecer vivo. A palavra original aqui, preservada, é sustentar uma vida, é viver para sempre, é estar vivo, ter vida, ou uma saúde recuperada. Então José diz para os irmãos: vocês não entenderam nada, vocês fizeram o papel de vocês, porque eu tinha um sonho e eu precisava estar onde eu estou agora, para que vocês pudessem comer, para que vocês pudessem ter vida e vida abundante. E nós sabemos que José é uma figura de Cristo, amém? José é uma figura de Cristo, e como o pastor aqui já falou, ele se entregou por nós, ele teve que passar por esse processo de cruz. E aqui José passa por toda essa situação, para 22 anos depois de um sonho, ele se cumprisse. José reconhece que apesar das adversidades que enfrentou, Deus tinha um propósito maior acima de tudo. Primeira lição que eu entendo aqui, os sonhos. Gênesis 37, do 5 ao 10, eu não vou ler, é só para você anotar e falar amanhã no seu grupo familiar, ou você estudar em casa. Primeira lição que eu tiro desse devocional: sonhos. Desde jovem ele teve sonhos que o levaram a acreditar que Deus tinha um plano especial para ele. No tempo devido, ele sabia que esse sonho iria se cumprir. No tempo devido ele sabia, ele tinha certeza que esse sonho ele iria se cumprir. Esse sonho mostrava que ele seria um líder, e que através dessa liderança ele iria servir os seus pais, os seus irmãos, e não somente eles, mas toda uma nação. Então ele preservou na consciência dele esse sonho. O que mantinha ele firme em toda essa situação em 22 anos foi porque ele tinha um sonho da parte de Deus. Ele tinha um sonho da parte de Deus.
E trazendo para uma aplicação do dia de hoje, o nosso problema é nós olharmos para uma promessa de Deus para nossas vidas e deixar ela cair numa alma. E com o passar do tempo, nós começamos a duvidar daquilo que Deus já falou para nós. Ou seja, o Sérgio tem uma palavra, mas pelo andar do tempo, que no caso de José foram 22 anos, que aonde ele esteve não tinha nada a ver com aquele sonho que ele estava, porque toda a situação era contrária. Ele podia ter blasfemado e ter falado: não, eu acho que foi uma invenção da minha cabeça, eu vou esquecer isso, eu vou viver a vida. Queridos, não deixe os sonhos de Deus sobre a sua vida se acabarem por causa de uma vida na alma. Talvez você não esteja entendendo agora, mas ainda não é tempo de revelar o sonho. Mantenha-se na promessa. Existe uma promessa sobre a vida de cada um. Cristo morreu, Ele está à direita do Pai, e nesse lugar nós estamos guardados. É nesse lugar que nós temos paz com Deus. É nesse lugar que nós temos comunhão com o Pai, através de uma obra perfeita. Então, para José, o reinar estava muito claro, pois se tratava de um governo espiritual. Então não importa onde José estivesse, ele servia a todos, porque para ele já estava tudo certo. Ele tinha certeza que iria se cumprir essa promessa, e por isso ele vivia como se já estivesse cumprida. Então José não tinha dificuldade em entender as coisas, porque José já estava reinando aonde quer que ele estivesse. Ele, não importa se ele estava como um escravo, Deus o honrou naquele lugar. Não importa se ele esteve preso, Deus o honrou naquele lugar. Não importa depois se ele foi levado a Faraó, Deus o honrou naquele lugar, até que tudo se cumpriu. Queridos, existe uma promessa de Deus sobre a vida de cada um. Eu não sei qual é a sua, mas eu tenho certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Não abandone o seu sonho por causa de uma vida que você talvez não esteja entendendo agora. Não faça isso. A visão de realeza no Antigo Testamento era: conforme a pessoa mais tinha autoridade, é aquela que estava mais à frente das coisas. Como um rei, ele ia à frente de uma guerra. Amém? Como um rei, ele ia à frente de uma guerra. Então, quanto mais autoridade, mais ele estava à frente das coisas. Então, José estava numa linha de frente, com uma mente de governo, aonde quer que ele estivesse, porque ele já entendia o sonho. Era questão de tempo para que se cumprisse. Era questão de tempo até que o sonho de José se cumprisse. E por isso, ele não se importava aonde ele estava, mas quem ele era. Eu sempre digo para o meu grupo familiar: o Sérgio hoje ele está empresário, mas ele é filho. Aprenda isso. Não é a situação na qual você está que determina quem você é. Quem determina quem você é a palavra de Deus. E ela diz que nós somos filhos amados do Pai, como foi declarado já aqui essa noite. Nós somos amados do Pai. Mas Sérgio, eu estou passando por uma situação difícil. Acalma-te, vai chegar o tempo disso passar. Acalma-te, descansa em Deus. Descanse em Deus. A chave é ter uma cabeça de governo espiritual, celestial, mesmo em ambientes naturais e não tão favoráveis. Jesus falou: maior é aquele que serve. Jesus não falou isso? Maior é aquele que serve. Então, aqueles que se propõem a morrer para a sua vida e servirem ao próximo são aqueles que reinarão em vida. Anote isso. Quando você decidir morrer para a sua vida e você decidir servir o seu próximo, aí você vai reinar em vida. Quando você decidir abrir mão da sua agenda natural para servir os irmãos, para crescimento da igreja, aí você vai reinar em vida. E José não tinha dificuldade nenhuma para isso, porque ele sabia o que ele carregava, o sonho que ele tinha, e era questão de tempo para que isso acontecesse. Amém? Não tem nada a ver comigo e contigo, tem tudo a ver com o próximo. Tem tudo a ver com o próximo. Quanto maior for a nossa capacidade e o nosso desejo de se sacrificar pelas pessoas, de servir as pessoas, maior será a nossa influência de autoridade e de liderança. Os irmãos achavam que José queria dominar sobre eles. Queridos, feixes significa o quê? Comida, feixes de trigo, comida.
Então José teve um sonho, feixes de trigo se curvam a ele. Feixes de trigo fala de comida. E aí ele tem um outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas se curvavam também. O que é isso? O que quer significar isso? Sol, lua, estrelas fala de um espaço. Ou seja, José sabia que em um determinado lugar ele teria que servir os seus irmãos com alimento. E quando José tem essa clareza de visão para o que ele foi chamado, nada mais importava. Era questão de tempo para experimentar a promessa. Amém? Então José teve aquele sonho e fala: uau, um dia os meus irmãos e os meus pais vão precisar de mim. Um dia eu vou precisar alimentar eles com comida. Um dia eu vou precisar ter um lugar para eles virem. E aí vem Jesus e fala: uau, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Aí Jesus vem e fala o seguinte: eu irei para o Pai e eu vos preparei um lugar. Uau! E aí ele morre e a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus Pai. E nesse lugar nós estamos assentados com ele, como governantes nessa terra, no reino espiritual. E aí, nesse sonho, ele sabia que era questão de tempo para que tudo acontecesse. Mesmo sendo vendido como um escravo, José sabia que um dia serviria os seus pais e os seus irmãos. Não importava quanto tempo levasse para cumprir. Queridos, eu não sei o sonho que você tem na sua vida, qual a palavra de Deus que você tem na sua vida, mas eu quero dizer para você, é questão de tempo para que isso se cumpra. É questão de tempo para que isso se cumpra. Permaneça, persevere. Não olhem para as circunstâncias. Não dê ouvido às outras vozes, a não ser a de Jesus. Mesmo sendo vendido, ele não se importou. Sonhos são apontamentos aonde a vontade de Deus se cumpre em um tempo que nós não sabemos quando vai acontecer. José trabalhou em cima de uma esperança, porque aquele sonho não havia sido manifestado. Então ele trabalhava não em cima de uma expectativa, mas em cima de uma esperança. Ele tinha a certeza que ele já era líder. Ele tinha certeza, ele tinha clareza que já era uma realidade inevitável sobre a vida dele. Ele iria governar, ele iria alimentar as pessoas. E eu quero que você se veja como esse jovem José, vendido como escravo, com as circunstâncias talvez totalmente contra aquilo que você tem da parte de Deus. Mas eu quero que você entenda que esse sonho é o que vai te manter vivo até que tudo se cumpra. Esse sonho é o combustível que você precisa para chegar ao objetivo. Amém? Lição 2. Foi vendido como escravo. Gênesis 37, 28. Só para você anotar. Foi vendido como escravo. Teve um sonho. Falou para os irmãos. Os irmãos pensavam que ele ia querer governar sobre eles. Naquele tempo foi vendido. Mas José permaneceu firme. Foi vendido como escravo. Os irmãos de José, tomados por inveja, queridos, foram e venderam ele. E ele foi parar no Egito. E aí talvez você possa olhar para a vida de José, e José talvez pudesse ter murmurado, falando: Senhor, o que eu tenho a ver com o Egito? Eu não tenho nada a ver com o Egito. O que eu estou fazendo aqui? Mas não, ele permaneceu firme. Ele foi fiel. E nada abalou ele, porque ele tinha uma palavra. Um sonho da parte de Deus. Ele tinha uma palavra que mantinha ele firme no propósito. Ele ficou 10 anos como escravo. E depois ele é caluniado. Consequência, uma prisão, mais 3 anos. Ele poderia ter criado uma expectativa, onde junto com os seus pais, seus irmãos, eles teriam muitas terras. E a partir daquele lugar, junto com os seus familiares, ele pudesse reinar, governar, ser um homem muito rico, próspero, nessa terra produtiva. Mas não foi desse jeito.
O que eu entendo aqui é que muitas vezes nós temos um sonho, uma palavra da parte de Deus, e nós queremos colocar esse sonho, essa palavra, na nossa vida atual. Nós tentamos encaixar o sonho de Deus na nossa vida atual e dizer: uau, eu tenho uma promessa, eu estou assim, tá, mas então se eu fizer assim vai acontecer, se eu mudar aqui vai acontecer. Não. Só permaneça firme nessa palavra e você verá tudo acontecer. Amém? Ele poderia ter pego esse sonho que recebeu e começar a criar resultados baseados em cima de um achismo, de uma experiência de achismo. Ele poderia ter pego esse sonho da parte de Deus e ter colocado a força do seu braço. E talvez ele até conquistaria alguma coisa, mas seria limitado, acabaria logo. Mas ele não fez isso. O nosso maior problema como cristãos é pegar a palavra do Senhor, tomar posse dessa palavra e com a força do nosso braço achar que Ele está fazendo, quando Ele não está. O maior problema como cristãos é nós recebermos uma palavra da parte de Deus e queremos fazer com que essa palavra se execute na força do nosso braço. E não é assim que funciona. A verdade é que José nunca foi dono de nada. Você já parou para pensar? José nunca foi dono de nada, mas governou sobre tudo. Nunca foi dono de nada, nunca teve terra nenhuma, mas governou sobre tudo. Como eu já falei aqui, porque a chave está no ser e não no ter. Ele sabia quem ele era. Queridos, nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos filho do Deus amado. Ele nos libertou, Ele pagou o nosso preço naquela cruz. Ele nos traz vida, Ele nos traz saúde abundante da cabeça à planta dos pés. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Essa é a verdade absoluta. Você é amado pelo Pai. Você pode viver uma vida abundante, uma vida zoe de Deus, uma vida plena, uma vida ressuscitada, pautada numa obra de Cristo Jesus. Só que é muita coisa para a alma, é muita informação. Por isso que às vezes Sérgio, digo: alma, seguinte, eu desenho, alma é o seguinte, tu está pensando isso aqui, ó. Mas eu quero que tu entenda que é aqui que eu vivo. Eu faço, parece um doido, eu desenho. Eu quero que você entenda, alma, que você está tentando buscar esse resultado aqui, mas a palavra de Deus diz que eu sou isso aqui, então eu preciso que você se submeta a isso. Queridos, a nossa alma precisa ser todos os dias alimentada. Nós precisamos, como é que é a palavra quando eu ensino alguém? Eu esqueci o nome da palavra. Ensinar a minha alma, vamos usar assim. Eu preciso todos os dias ensinar para a minha alma que ela precisa estar no lugar debaixo do governo do Espírito, que é nesse lugar que eu tenho vida. É nesse lugar que eu sou amado. É nesse lugar que eu posso tudo naquele que me fortalece. É nesse lugar que não existe nenhuma condenação, porque eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Ele é o meu seguro, minha fortaleza. Ele é o refúgio, Ele é a minha torre forte. Ele é tudo o que eu preciso. Amém? Nas mãos de Potifar, José nessa altura do campeonato poderia pensar o seguinte: Potifar é um homem muito próspero, provavelmente eu vou herdar tudo de Potifar, e aí vai se cumprir o sonho. Mas não foi isso. Vocês conseguem entender? Vocês estão comigo? Quando eu digo que nós não podemos tentar encaixar os planos de Deus na nossa vida atual, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para mim e para a sua vida num tempo atual, porque muitas vezes não vai fazer sentido, e não faz mesmo, porque nós precisamos ter a esperança que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Não era o tempo devido ainda. E nós precisamos, trazendo para a nossa aplicação, nós precisamos cuidar para não querer antecipar aquilo que Deus tem para nós. Queridos, Deus nunca se atrasa. Nossa, Deus se atrasou? Nunca, Deus nunca se atrasa. Deus não se atrasa. Somos nós que queremos logo tudo de uma vez. Senhor, eu tenho uma promessa, se cumpra hoje, se cumpra amanhã. Senhor, eu não tenho muito tempo para esperar. Eu preciso dessa promessa agora. Como se fosse um fast food, onde eu faço o pedido de um lado e eu retiro do outro. Não é assim, queridos. Não é assim. E deixa eu dar um testemunho para vocês acerca disso.
Porque muitas vezes nós queremos antecipar aquilo que o Senhor tem para nós. Certo dia em 2008, eu fui convidado a ir para uma igreja. E eu entrei nela e no meu achismo, muitas perguntas. E era a nossa igreja Resgate, lá na Igreja Azul, perto da Rivagem. E eu fui uma vez lá e logo depois, eu acho que aconteceu lá que desabou e tal, tiveram que trocar de lugar. Mas enfim, em 2018 eu conheci a Resgate, através de um irmão. E eu conheci ela sem muita expectativa, porque eu não conhecia de esperança. Eu sem muita expectativa, um dia eu fui almoçar com meu sócio, uma loja que eu tinha de informática. E eu fui almoçar e quando eu saí desse almoço, o homem, o proprietário, vem correndo para mim, tremendo, e fala o seguinte: Deus manda te dizer, Sérgio, que esse caminho que você conheceu é para você continuar nele, porque Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Você vai falar coisas grandiosas da parte de Deus que você nunca imaginou. Mas permaneça firme e permaneça no processo. Cuide com o processo. Continue nesse caminho. Não dê bola para as outras pessoas. Olhe para Ele. Olhe exclusivamente para Cristo. E na minha mente eu pensei, ele estava na igreja. Ele estava na igreja, ele conhece a minha vida. Ele estava na igreja. E eu saí dali e o meu antigo sócio, sem entender nada. E se passou o tempo, e em 2012 eu era vendedor numa empresa de material elétrico. 2008 eu recebi uma palavra. 2012 eu era vendedor numa loja de material elétrico. E veio uma palavra, eu fui visitar um homem. Eu já caminhava com o Senhor em 2012. Graças a Deus, no mesmo lugar que aqui estamos, nessa igreja maravilhosa e linda. E em 2012 eu recebi uma outra palavra. Eu cheguei para visitar um cliente, eu e um outro vendedor, e tinha um pastor e aqueles diáconos, obreiros, né? E aí aquele homem quieto, aquele diácono quieto, olhando para mim direto, digo, meu Deus, o que eu tenho? E eu olhava, digo, será eu? Eu já assim, queridos, cuida com os quietinhos. Quando o quietinho te olha muito, E aí eu fui sair, aquele homem pegou no meu braço e falou o seguinte: eu vou te colocar em lugares que você nem imagina. A mesma palavra. Eu quero que você entenda que as pessoas vão vir até você e vão perguntar qual é o segredo do teu sucesso. E é para você apenas exaltar o nome de Jesus, porque Ele vai fazer coisas incríveis através da tua vida, através dos negócios, através da tua vida. E eu peguei aquela palavra e eu tentei encaixar no meu mundo em 2012, queridos. E lá em 2017 nasce a SSA Materiais Elétricos. Não puxando sardinha para ninguém. Queridos, o que eu quero dizer para você é que de 2008 a 2017 foram 9 anos até que uma promessa se cumpriu na minha vida. E muitas vezes nós recebemos uma palavra e passa 30 dias, nós já chutamos o balde. Nós nos esquecemos de que Ele é Deus. Por isso José tinha uma convicção absoluta que não importa onde ele estivesse, o sonho iria se cumprir. Amém? Então, queridos, não tente antecipar. Quando Deus te der um sonho é no tempo dele, e Ele não se atrasa. Amém? José não quis fazer-se cumprir os sonhos de Deus na casa de Potifar. Ele apenas era guiado ao sonho de que um dia ele iria se revelar. Queridos, é a expectativa que faz com que eu deseje cumprir aquilo que Deus falou na minha vida, antes de um tempo devido. Quando eu crio expectativa acerca de algo, eu anulo a palavra de Deus. É querer fazer cumprir uma promessa de Deus com as minhas forças, com o meu achismo, com o meu intelecto natural. O louco disso, sabe o que é? É que isso até pode funcionar. Você tem uma palavra de Deus e você, por achar que é isso, você abre um negócio e até pode funcionar. Só que Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para reinar. Amém? Deus te chamou para reinar e não para funcionar.
Por isso que muita gente hoje funciona, mas não reina, porque não entendeu o propósito de Deus. A expectativa ela machuca, mas a esperança não nos decepciona. A expectativa nos machuca, mas a esperança não nos decepciona. Hebreus 10, 23 diz o seguinte, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uau! A esperança sabe que existe um processo, um caminho, uma jornada a ser percorrido. Esperança é viver de forma como que a promessa já estivesse se cumprido. Anote isso, queridos, anote isso. Esperança é viver de forma como que a promessa já estivesse se cumprido. Porque José entendeu que já havia recebido autoridade para servir os seus irmãos. Ele servia em todo e em qualquer lugar aonde ele estava da mesma forma. Ele serviria a todos da mesma forma, porque ele já entendeu quem ele seria. Não se preocupe, ele não se preocupou em cumprir a palavra com velocidade, não. Ele agia como agia, porque ele sabia que ele tinha uma palavra, e ele tomou posse dela e já agia no estado de hoje. Não aconteceu ainda o sonho, não, mas eu vou fluir nisso, porque eu sei que é isso. Eu vou fluir nisso, porque eu sei que é isso que Deus tem para mim. A esperança faz com que tenhamos certeza no tempo de hoje, que algo vai se cumprir mais à frente. A esperança faz com que tenhamos certeza no tempo de hoje, que algo vai se cumprir mais na frente. Hebreus 11:1, agora a fé é a certeza. Agora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é ter certeza que eu posso viver de maneira como se aquilo já estivesse se revelado na minha vida. Exemplo do Sérgio, da empresa. O Sérgio não se via cumprir, mas ele já agradecia. Obrigado, Senhor, pela promessa. Eu não sei o que é, mas eu já agradeço. Eu creio, o Senhor é fiel para cumprir. 2 pessoas liberaram sobre a minha vida. E queridos, no tempo que eu mais tinha crises, era o tempo que eu mais declarava as promessas de Deus na minha vida. Porque uma crise pode te roubar do eterno. Por isso que quando nós estamos em crise, em algumas situações, nós precisamos ir para o eterno e realmente entender quem nós somos nele. E nesses tempos que eu não via nada, eu dizia, o Senhor, obrigado, porque eu tenho uma promessa. Eu não sei o que é, eu não sei quando é, mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Amém? Queridos, fé é lembrar da vitória de Cristo na cruz. Fé é lembrar da vitória de Cristo na cruz, daquilo que Ele já fez, ou seja, do passado. Fé é lembrar da obra perfeita de Cristo na cruz do passado e ter a certeza de uma vida eterna abundante como prometida no futuro. Amém? Como o pastor falou aqui, um dia nós teremos um corpo glorificado, amém? E eu pergunto para você, no céu tem doença? Não, tem saúde. No céu tem tristeza? Não, tem alegria. No céu tem falta? Não, tem abundância. No céu existe derrotado? Não, no céu existe uma igreja vitoriosa, triunfante. Então, entendendo o que Jesus fez na obra do passado, olhando para o futuro, eu posso dizer o seguinte: eu tomo posse da obra do passado e eu declaro que assim é na minha vida hoje, assim como será um dia, porque eu estou nesse lugar assentado com o Deus Pai, eu estou assentado com Cristo ao lado de Deus Pai. Então, por eu crer numa obra de Cristo que é o passado, e entender que no futuro, lá não existe enfermidade, não existe falta, não existe escassez, ao contrário, lá eu tenho todo o suprimento que eu preciso para a minha vida, eu digo, assim é agora. Porque José tinha um sonho, e ele teve um sonho, mas ele não viu a promessa se cumprir, mas ele trouxe para o hoje, como se já tivesse se cumprido, e isso é reinar em vida.
Ele trouxe para o tempo presente, por isso ele servia a todos, sem olhar para o lado. Ele só servia, porque ele sabia quem ele já era. Amém? Não, Sérgio, tu não imagina, eu estou numa escassez, meu Deus do céu, eu estou numa escassez, meu Deus do céu, meu casamento está horrível, só briga. Pare, fecha essa boca. Pega a obra de Cristo Jesus. Ele se doou pela noiva. Ele morreu pela esposa que é a igreja. Ele se doou para ela. E pega essa parte de uma igreja triunfante nos céus, que já está disponível para nós no tempo de hoje. E diga, através da obra, eu, marido, o sacerdócio, eu sou como Cristo. Eu amo a minha esposa. Se eu precisar da minha vida por ela, eu dou. Por isso eu digo que toda confusão cai por terra, porque eu declaro que a paz que excede todo entendimento reina nesse lugar. Eu pego o passado, eu pego o futuro e eu trago para o hoje. Amém? Eu reino em vida. Então não importa o que esteja acontecendo, eu declaro aquilo que eu quero ver. Assim eu reino em vida, em paz, em alegria, em abundância. Tudo pela fé de Cristo Jesus. Porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Amém? Passado, presente e futuro. Não negocie os sonhos de Deus por causa das suas expectativas. Como é que eu sei, Sérgio, se eu estou vivendo uma esperança ou uma expectativa? Como é que eu sei se eu estou vivendo uma esperança ou uma expectativa? E o relógio que me ajude. As circunstâncias que você vive hoje, que você vive agora, você vive da forma como o que Deus prometeu para você? Responda para você mesmo. As situações que você vive hoje, você vive da forma como Deus falou que você é? Você traz para o hoje essa realidade em Deus? Se for não, você vive uma expectativa. Você não vive uma esperança. Mas ao contrário, você precisa se comportar como se já existisse no hoje aquilo que Deus já prometeu. Amém? Tem muita gente com expectativa. Qual é a tua expectativa de vida, Sérgio? Nenhuma. O ser humano tem uma expectativa de vida. Eu não tenho expectativa nenhuma. Eu tenho esperança. Amém? Eu tenho esperança. A firme fé. A esperança de que eu sou filho de Deus. E que eu tenho acesso a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E por eu estar assentado do lado do Pai com Cristo, eu sou herdeiro de tudo aquilo que Ele conquistou. Abundância, saúde. Eu não aceito escassez, derrota, enfermidade. Eu não aceito flechas forjadas de Satanás. Eu não aceito o império das trevas. Se vier por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Porque eu sou o filho amado de Deus. O meu Abba, o meu Pai, Ele cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa igreja tem uma promessa. Seremos numerosos. Multidões virão até nós. Amém? Amém. Declare amém. Multidões virão até nós. Só que se você olhar para hoje, nós somos em 200 pessoas, 180. Não, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que Ele conquistou. E eu vivo porque eu sei que pessoas serão alcançadas nessa cidade. E esse lugar é pequeno para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Eu trago uma realidade que já é verdade no reino dos céus. Esse lugar é pequeno. Terceiro ponto. Terceira lição, a tentação. Eu vou decorrer um pouco mais rápido. Se o louvor puder me dar mais 10 minutinhos, pode ser, pastor? Não pode, eu já entendi, amém. Depois edita. A tentação, queridos, Gênesis 39, 7, Jesus. Potifar tinha uma esposa e ela quis estar com José, mas José não se dobrou a ela. Eu vou ser muito rápido, porque eu preciso fechar o quarto ponto. E essa esposa aqui é o mundo, queridos. Essa esposa de Potifar é o mundo. Ela tentou seduzir José de alguma forma. Queridos, o mundo todos os dias tenta seduzir a gente. E eu e você precisamos entender que nós não podemos se deixar seduzir pelo mundo.
Aquela esposa simboliza o mundo. Todos os dias o mundo tenta nos seduzir com alguma coisa, tenta dizer: você precisa disso, você precisa daquilo, bom é que você faça isso, bom é que você faça aquilo, mas não é assim. O que eu aprendo com isso é que quando não nos deitamos, não nos dobramos às coisas desse mundo, o próprio mundo vai nos acusar de falso testemunho. José não se deitou com aquela mulher, e ela falou: ele tentou algo comigo. Queridos, não fique triste se por causa do Evangelho você será caluniada. Jesus falou que assim seria. Assim seria. Olha o que diz 1 Pedro 4, 13 em diante. Mas alegrem-se à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. No 16 diz: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. José não se deitou com a esposa de Potifar. Eu e você não podemos nos deitar com o mundo. Nós somos uma noiva de um só noivo, e o noivo se chama Jesus Cristo. Não negocie com o mundo. Toda vez que eu e você negociarmos com o mundo, eu e você teremos uma dívida com o mundo, e o mundo cobra. Não negocie com o mundo, porque nós não somos desse mundo. Jesus fala: vocês não são desse mundo. Relaxem, vocês não são desse mundo. O mundo só tem um discurso: se deite comigo, o meu prazer é melhor que o prazer de Cristo. Se deite comigo. Sérgio, traia a sua esposa, vá para aquele happy hour, faça isso. Tenha satisfação no prazer da tua carne. Faça isso, Sérgio. Mas vem 1 João 2,15 diz o seguinte: 1 João 2,15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, repita comigo: tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Quarto ponto, queridos: o cumprimento dos sonhos. Gênesis 46 em diante, para quem quer ler. Queridos, José serviu os seus irmãos com aquilo que nem era dele. Esse é o Deus que nós servimos. José serviu os seus irmãos, serviu um império, e nada era dele. Ele apenas foi um fiel mordomo. Isso só foi possível porque José trabalhou em cima de uma esperança e não em cima de uma expectativa. Ele liderou o Egito durante uma grande fome e reuniu suprimentos para sustentar o seu povo e outras nações. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Nós fomos chamados para alimentar o povo que está no mundo, perecendo sem um alimento sólido. Quando estamos debaixo dos sonhos de Deus em nossas vidas, a vida de muitos é preservada. Quando eu estou debaixo da vontade dos sonhos de Deus, a vida de muitos é preservada. Amém? José teve a oportunidade de perdoar os seus irmãos quando eles vieram ao Egito em busca de alimento. Podemos até não entender o momento de hoje, mas debaixo de um sonho de Deus e uma promessa de Deus, Ele é fiel e vai cumprir. Amém? Por isso o nosso texto base diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitos estão comendo, porque o Senhor mudou a minha história.
O que vocês planejaram para o mal, o Senhor transformou em bem. E ouça o que eu te digo: a vida de muitos foi preservada, porque eu fui fiel até o fim. Amém? Permaneça firme na palavra de Deus. O importante, como diz a palavra, é como tudo termina. O terminar bem é melhor do que começar bem. Para José, talvez possa não ter começado tão bem, começou bem mal. Começou bem mal. Mas Deus tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Não deixe a sua fé no meio de um processo. Colossenses, para terminar, 1:13. Pois Ele nos resgatou, diz a palavra. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, como disse o pastor no começo. E tudo fala. Ele nos levou para o reino da luz. Ele limpou o lamaçal do pecado. E agora nenhuma condenação mais há para aqueles que amam a Cristo Jesus, porque Ele está no reino da luz, diz a palavra. E quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, como será incrível chegarmos no grande dia, no encontro com o Senhor, e ouvir o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, venha e entre na alegria do teu Senhor. Por que isso, Senhor? Porque através de você foi preservada a vida de muitos. A história não acaba em mim, não acaba em você. Ela precisa tocar pessoas, amém? Lição de vida: não deixe os sonhos acabar. Não importa a situação que você esteja passando, vença as tentações, mas cumpra os sonhos de Deus. Através de nós, a vida de muitos serão preservadas. Queridos, eu tenho uma frase aqui no final, se puder botar no telão. Onde está esse traço? Eu quero que você fale o seu nome bem alto. Amém? Pense o Senhor no grande dia, diz: muito bom, servo bom e fiel, venha e entre na alegria do teu Senhor. E aí ele fala o seguinte: e quando nós falarmos depois de você, eu quero que você fale o seu nome bem alto, forte, com quem acredita nisso, com quem entende o que é, amém? E ele vai dizer: porque através de você, Sérgio, porque através de você, Sérgio, foi preservada a vida de muitos. Aleluia, aplauda ele, aleluia, aleluia, aleluia.